Pra quem acompanhou, ela deu uma entrevista lá no Domingo Espetacular e acabou falando sobre o que todo mundo queria saber, né? Ela apareceu em alguns momentos dizendo que não estava preparada para falar, que precisava ainda se sentir mais forte, conversar com o filho dela primeiro, porque é uma exposição, né? Querendo ou não. Bota exposição. O menino tem o quê? 9 anos, 10 anos? Tá na internet, tá no TikTok, tá nas redes sociais. Tá na escolinha. Tá na escola, alguma coisa esse menino vai ver. Comentário de algum amigo maldoso. Vai chegar nele de qualquer forma. Então acho que ela quis dar uma blindada. E muitos desacreditaram que ela ia levar isso até o fim, com separação e tudo. Mas ela deu essa entrevista e ela fala muito sobre o dia, fala sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo no casamento dela. E o sangue bom? Ninguém quis ouvir o lado dele. O sangue bom, ele não é que ninguém quer ouvir. Ele grava um vídeo e joga na internet. Ele joga, igual a Caras fez uma entrevista dizendo que ele tinha segredos sobre a Ana, queria mudar a opinião de todo mundo sobre ela. Ele vai lá e grava um vídeo e fala, entendeu? Ele não tá quieto, não. Mas diz que ela tá mentindo, parece que tá exagerando em alguns pontos em relação à entrevista que ela deu. Essa matéria diz o seguinte: Ana Hickman expõe mentiras que descobriu de Alexandre Correia e relembra violências sofridas durante o casamento. A entrevista foi no domingo, dia 26. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, eu estava tendo uma conversa com meu filho. Tá meio pra lá, meio pra cá. O Alessandro vai ler aqui. Abre aspas para Ana Hickman. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa e algumas coisas que ele está acostumado. Eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo. Sobre escola, dia a dia, mas... por conta dessa conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou. Eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo infelizmente acabou terminando do jeito que terminou. Eu tenho uma teoria sobre o que estava rolando. Aí depois ela conta com todos os detalhes, tá? Eu tenho uma teoria sobre o que estava rolando nessa conversa. Que a história é... ela estava aqui conversando com o filho dela. Sim. O cara chegou e pistolou vendo a conversa que ela estava tendo com o filho dela. Eu tenho uma teoria, mas eu só posso falar esse bagulho com a câmera desligada. Então eu não vou. Eu acho. Teoria, sabe por quê? Não, a conversa que eles. Não, a teoria em cima da conversa. A conversa era sobre a situação financeira do casal. Ai, eu duvido. Porque ela fala pro filho dela que a vida deles vão mudar, que talvez eles tenham que sair dessa casa. Ela tem essa conversa e parece que ele chega e fala: por que você tá falando isso pro menino? Tá querendo falar essas coisas pro menino, não tem nada a ver e tal. Porque ela tinha descoberto que, através de algumas reportagens, que eles estavam com dívidas. E ela começou a investigar. A fazer um 2+2. Isso, exatamente. A chegar no escritório, a dar umas vasculhadas nas gavetas e acabou descobrindo documentos assinados com a assinatura dela que ela não tinha assinado. Algumas coisas que ela começou a questionar. E aí ela falou: por que eu trabalho tanto? Por que eu faço tanto? E como é que a gente tem essas dívidas? Ela meio que começou a perguntar pra ele. Meio que ele não administrou direito. Exatamente. Ela meio que começou a perguntar pra ele: e aí, por que a gente tá com essas dívidas se a gente trabalha tanto, tá entrando, por que não tá pagando? Por que a gente não vende um imóvel? Por que a gente não vende uma casa? Ela falou assim: eu sempre vim de família humilde, então assim, eu não gosto de estar devendo. Então vende alguma coisa, não é vergonha vender uma casa e pagar uma dívida e tal. Ela não entendia como é que chegou àquele ponto e ele: não, tá tudo bem e tal. E aqui são os principais pontos. Em azul e a gente vai pro final. Meio a família da outra lá, do... Sabe? Como é o nome dela? Quem? Que depois fez até comercial pro BK lá do hambúrguer. Larissa Manoela. Larissa Manoela? Meio bagulho da Larissa Manoela. Mais ou menos isso. Mas ele parece que tinha algumas dívidas, algumas coisas cabeludas aí. Ela continua o diálogo aqui dizendo o seguinte, ó. Ele começou primeiro a reclamar de novo que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não vai perder nada, não ia mudar de casa, era tudo uma grande mentira, que eu era a louca, tinha que parar com isso, que estava traumatizando o nosso menino. Exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. A briga começou a ficar mais acalorada. Nessa, o Alezinho começou a gritar. É o filho, né? Sim. O Alezinho começou a gritar: para de brigar! Essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. O Alezinho levanta da mesa, começa a ir contra ele
contra a piscina. Começa a ir contra ele, contra a piscina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele para acalmá-lo. E o Alexandre segue o Alezinho na parte da piscina falando: está vendo o que a sua mãe está fazendo? Sua mãe é louca. Calma, filho. Vem cá, papai vai conversar com você. Sua mãe está mentindo. Ele tem 9 anos, esse moleque? Eles tratam ele assim? Uhum. Ela é louca. Eu falei, para com isso. Você está criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir para o nosso filho. Para de mentir para mim. E aí sim, a coisa começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi para essa pessoa levá-lo para a parte de trás da casa. Tem um anexo que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado para lá. O Alexandre começou a gritar. E continuou. Mas aí aqui é a descrição da briga. Aí eles falam aqui, porque tem muita coisa, se a gente for ler tudo. Uhum. E ela tava bem emocionada, mas ela resolveu falar tudo. Até porque, gente, quando a Ana Hickman fala, ela também se livra de tudo que vai vir com as descobertas do que ela tá descobrindo, de contratos, de dívidas. Então, assim, ela vai separar, mas vai ficar bem claro que também ela não participou de tudo, né? De todas as coisas que ainda vão aparecer. Aí ela diz, detalhou tudo o que aconteceu no dia em que precisou ligar para a polícia por conta de uma briga verbal que evoluiu para uma briga física. Ela falou sobre como saiu com o braço ferido, mas conseguiu ligar para as autoridades e pedir ajuda. Parece que ele estava desacreditando que ela ligaria. Ela falou, ela se trancou e ele parece que ia pular a janela para poder continuar a discussão. E ela falou, se você pular eu vou ligar para a polícia, Liga 190 e ela ligou. E ele só se acalmou no sentido de susto, tipo, não vou pular porque vai ser pior. Quando ela ligou e ela falou que deu 3 toques, a polícia atendeu. Ao ser questionada, ela disse que acha que a relação já era tóxica há muito tempo e tentou se desvencilhar algumas vezes, mas pessoas ao seu redor tentaram a convencer de que estava errada. Quando descobriu que Alexandre estava ocultando informações sobre a situação financeira da família e da empresa, percebeu que muitas coisas erradas estavam acontecendo. Agora que você lê, porque é mais texto. E ela fala que tinha algumas coisas, que ele era meio grossão e tal, falava assim pra ela, olha, quantas arrobas você tá pesando, coisas desse tipo, que ela não gostava, falando não só com ela, mas com outras mulheres, e ela achava meio... Amarelo aqui? Isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil, explosivo e agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas tinha agressividade em falar comigo e com quem estava ao redor. Preconceituoso pra caramba. Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, mas final do ano passado começou a ficar pior. Fui tentar entender o que estava rolando, só que ele não deixava transparecer e, claro, o que era, a não ser a partir do momento que no meu escritório costuma... Como é que é aqui, mano? A não ser a partir do momento em que meu escritório começa a escutar que ele está preocupado com os negócios e as dívidas. Fui em busca dessas informações. Ale, a gente é um time, me fala. Foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras, mas ele dizia que estava tudo bem. Não faço a menor ideia, deve ser aqui, né? Isso é escrito errado. Porque ainda não cheguei no fundo. O motivo de eu não saber é porque a gente sempre dividiu isso muito bem e não é novidade para ninguém. Sempre deixei claro que dentro da nossa empresa era a parte administrativo e financeiro. Eu, a imagem. É igual aqui. Aqui o administrativo e financeiro é a Cleide e eu sou da criação. Tá ligado? Eu sou a celebridade. Criação de produtos, design e marketing. Eu nunca tive problemas com isso, porque a gente saiu do zero. Em determinado momento da nossa vida, comecei a perceber que não tinha mais amor ali. Era um grande negócio. Ela fala isso, tanto que ela fala que ela não tinha final de semana, era trabalho de segunda a segunda. E só pra finalizar, aqui ó, segundo Ana, há muita coisa que ela ainda não pode revelar por questões judiciais, porque ela é questionada, tá, mas o que mais você descobriu além das dívidas do banco e tal? Ela fala, ó, tem muita coisa aí, mas tá sob sigilo, mas vocês vão saber. Além de tudo, o que ela estava passando, ela ainda sofria pressão psicológica pra fazer cirurgias plásticas. Ela falou que ela tava, depois que ela teve o filho dela, ele começou a falar, me lembrou muito da Xuxa e da Marlene, que ninguém ia querer uma Ana Hickman velha.
E ela tinha que começar a fazer plásticas e tal. E nem poder... esticada parecendo o monstro do pântano. Ninguém vai querer você velha, se você gorda, e você tem que se cuidar, você isso, marcava médico. Ela falou que a agenda dela era bem controlada. A apresentadora ainda se emocionou a relembrar a violência sofrida por sua mãe. Ela conta uma história, ela presenciou uma briga muito feia entre os pais, e o pai estava agredindo a mãe, ela chega da escola, acho que ela tinha 11 anos ou para 12 anos, e o pai e ele tá agredindo ela, e ela vai para separar, e o pai joga, né, faz assim, ela cai em cima de uma mesa de vidro, quebra tudo, e ela rasgou a mão, e ele só parou de agredir a mãe quando ele viu que a mão dela tava aberta aqui, sangrando, e ela falou que o mesmo olhar do pai dela, quando olhou para ela, foi o mesmo olhar que ele, o marido dela, olhou quando viu ela ligando para a polícia. Ela falou que foi o mesmo olhar. No momento, a maior preocupação dela... Fudeu. Exatamente. É o olhar de fudeu. Ela fala que a maior preocupação dela é o filho e tudo mais, fala que vai levar o divórcio até o fim, e que ela usou a Lei Maria da Penha, porque a Lei da Maria da Penha garante rapidez no divórcio, e não tem aquela coisa tipo assim... pra quem é boy é tudo mais rápido. É porque assim, ó, se você pede o divórcio normal, ela falou que o juiz tem... O cara tenta ainda conciliar, porque ainda há uma chance, ó, vamos conversar, de repente fazer uma terapia, tudo se arruma. Mas o Maria da Penha não tem conversa. Significa que a mulher sofreu uma agressão e que o divórcio precisa acontecer da forma mais rápida possível. Ela falou que tá usando esse recurso que é disponível para qualquer mulher. E aí ela finaliza com essa reflexão que eu queria que você lesse. Sobre a violência no casamento. Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma. Não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Estou falando da figura de um agressor, de um covarde, um canalha que acha que tem o poder e domínio sobre os outros. Eu dei poder para esse canalha, para esse agressor. Quando eu tinha 16 anos de idade, a gente estava junto e ele falou: "Não sou nada. Todo mundo fica falando que estou às suas custas. Lá atrás existia um amor e eu quis apoiá-lo. Começamos a nossa história juntos e construímos. Aí chegamos onde chegamos. Quero que as pessoas saibam que é a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que luta pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era verdade. Quero que elas saibam que vou continuar cada vez mais verdadeira, por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que é a causa da mulher. Tive que sentir na pele e saber que também fui vítima para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai." Ah, mano, sabe o que é foda, mano, tá ligado? O que é foda também é o seguinte, mano. Que nem a gente aqui, ó. Vocês veem eu e a Cleide aqui todo dia, tá ligado? Tipo assim, a gente tá sempre falando que um ama o outro e tal, não sei o quê. A gente tem os nossos papéis também em casa certinhos ali, ó. A Cleide cuida do financeiro, a Cleide cuida da administração, eu sou a parte criativa. O papel da Cleide, mano, é funcionado tipo assim, que eu por ser da parte criativa, é muito fácil eu ter ideias que me levam muito pra cima, e o papel da Cleide é podar essas ideias. Às vezes eu fico puto com ela, tá ligado? Porque sinto que ela tem uma certa inveja de mim. Que esse povo que fez faculdade tem uma certa inveja de quem venceu sem faculdade, tá ligado? Mas é brincadeira, eu sempre brinco com ela sobre isso daí. Mas tipo assim, gente, o fato da gente fazer o nosso programa aqui, tá ligado? Por que isso dá certo? Porque a gente não tem máscara, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, desliga essa câmera aí, mano. Eu troco ideia com a Cleide da mesma forma que vocês veem a gente trocar aqui. Ela me cobra da mesma forma que vocês veem ela me cobrar aqui. Não muda, mano, porque a gente tem isso. Porque muito antes, porque a Cleide é uma das coisas mais importantes na minha vida. Onde, tipo assim, mano, se um dia eu falasse assim, cara, isso daqui tá dando ruim, eu cancelaria isso aqui sem pensar duas vezes. Você entendeu? Por causa dela. Eu acho que às vezes as pessoas saem. Quando as pessoas trabalham junto, e é uma coisa que eu morria de medo de verdade. Tipo assim, eu tenho tanto amor pela Cleide que se tem uma coisa que eu tinha medo na minha vida era a gente trabalhar junto, porque eu tinha medo que quebrasse aquela coisa que a gente tinha de tipo assim, ela tinha o trampo dela, eu tinha o meu, a gente se trombava todo dia e a gente conversava sobre como foi o dia dela, como foi o meu, e eu morria de medo de quando a gente estivesse junto isso acabasse.
Tá ligado? Porque a gente já tá junto. Então, que momento do dia a gente ia conversar sobre o que rolou um com o outro, já que a gente tava junto quando rolou um com o outro, tá ligado? Só que hoje a gente trabalhando junto, assim, às vezes eu me arrependo de não ter chamado ela antes pra trampar comigo. Tá ligado? De ter, às vezes, até negado a ideia quando ela já lançou essa ideia mais de uma vez, da gente fazer alguma coisa juntos, tá ligado? A gente ela já lançou e eu fui contra essa ideia. Mas assim, gente, fora a gente ser sócios, a gente não pode deixar de ser marido e mulher. Tá ligado? A gente não pode... Esses dias, eu vou até contar uma história pra vocês que aconteceu esses dias. Esses dias a Cleide tá saindo primeiro do que eu, ela sai quase junto com o Jamal pra ir treinar. Depois ela volta, aí quando ela volta, é a hora de eu sair, né? É a hora de eu sair pra eu fazer minha corrida e tal, não sei o quê. Quando eu tava na porta pra sair assim, eu agarrei a Cleide e dei um beijão nela. Dei um beijão na Cleide, do nada assim, ó. Tá ligado? Aí a gente ficou uns 5 minutos ali dando uma beiçada, tá ligado? Como se a gente estivesse namorando, entendeu? Mas sem nada, sem dali eu já finalizar, tá ligado? Só dei uma beiçada. Aí, na hora que eu tava saindo... não. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque esses dias eu assisti um podcast de uma mulher e ela tava falando assim, ó. Todo casal tem que dar uns beijos. A gente sempre deu uns beijos. Mas ela falou assim, todo casal, ele não pode deixar de dar uns beijos. Por quê? Porque não pode ficar atrelado o beijo ao sexo. Então, tipo assim... E aí foi quando eu parei pra me tocar disso. Falei, caralho, mano... Não tinha me tocado disso. Porque assim, a gente só dá uns beijão quando a gente vai, tá ligado? Quando a gente vai pro Fatality. Mas uns beijos e sai andando, a gente não tava mais fazendo isso. Tava dando uns beijos do tipo assim, ó. Tchau, neguinha. E tipo assim, eu ia pra um canto, ela partia pra academia, ou quando ela voltava e eu ia sair, a gente dava uns beijos assim. Mano, te juro, mano, eu não tinha me tocado disso, tá ligado? E agora a gente tá fazendo isso praticamente todo dia. Eu do nada puxo ela e dou uns beijos com ela. Tá ligado? Mas sim, assim, ó, também não vou te finalizar também, não. Se me quiser, vai ter que fazer por merecer, tá ligado? Vou te dar só uns beijos. Não vou te finalizar. Também não vou te finalizar também, não. Se me quiser, vai ter que fazer por merecer. Tá ligado? Tem que correr atrás também. Ai, entendeu? Mas, mano, e às vezes eu fico pensando, tá ligado? Se esse tipo de casal não acaba acontecendo isso com eles, mano. Porque, mano, é muita grana, velho. Eu acho assim, não tinha porquê esse cara assinar alguma coisa sem o consentimento dela. Ela é muito forte, mas o dinheiro é deles. O que ele ganhar é dela, o que ela ganhar é dele. Isso. Eu não entendo como é que um casal, marido e mulher, trabalham juntos e um pega o do outro. Porque é pra dentro de casa. Mas ele não tá pegando, amor. Aí é que tá o bagulho. E o que ele fez com esse dinheiro? Não, ele tá administrando. Ele fez cagada. É isso, eu acho que esse é o ponto. Tipo assim, mano, eu não sei. Eu acho... ser muito afobado, entendeu? Porque a gente tá falando da Ana Hickman, mano, apresentadora, modelo. Mas não é... Então, entendeu? Mas essa mulher é forte. Então, mas não é pouca grana. Exatamente. Que uma mulher dessa faz. Ela faz muita grana. O que significa? Ela faz muita grana. Mas o que isso significa? Significa que quando você tem muita grana e você vai dar um passo, se você der um passo errado, é muita grana que você perde. E aí você fica naquele bololô de... Porque se ele perde grana, ele tem que chegar nela e falar assim, Ana, fiz merda, tá ligado? Então, a gente perdeu uma grana, eu preciso que você faça isso. Não é fiz merda, fiz várias merdas. Isso, mas entendeu? O fiz várias merdas começa com uma merda. Porque ela é muito grande e ele é agente dela, ou seja, o dinheiro fica em casa. Não, amor, ele não é só agente. Ele é você. Isso, o dinheiro fica em casa, é isso que eu tô falando. Mas enfim, acho que ela vai descobrir o que aconteceu. É. E tem essa questão também de dividir o trabalho. O Alexandre jogou dinheiro no time. Tem o... Pô, também é foda. Tem essa divisão entre o trabalho e o casamento. Isso. É que nem assim, a gente trabalha junto. Então tem coisas que acontecem que a gente acaba levando pra casa. Quando a gente começou a trabalhar junto, o Alessandro é muito assim. Eu, quando me envolvo numa coisa, eu quero fazer, sei lá, se eu tô em casa, onde eu tô pensando naquilo. E aí o Alessandro falava, ó, aqui agora é hora de eu jogar, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre parceiro, eu não vou falar sobre isso. E aí eu fui acostumando. Então, quando a gente quer falar sobre trabalho, a gente tá aqui no escritório e fala, ó, Alessandro, vamos falar sobre esse assunto. Quando a gente tá em casa, eu até evito. Mas eu tenho vontade, falei, vamos conversar, mas não, aqui é a hora que o Alessandro tá jogando, ele tá assistindo a série dele, ele não vai prestar atenção, então você precisa também fazer essa divisão.
Porque senão, quando você vê, você tá. Não é mais seu marido, é o cara que. É isso que eu quero dizer. É o cara que, entendeu? Que vai te render a grana. Então é o patrocínio, é o parceiro, é o vídeo, entendeu? E se mistura. E aí eu acho que com o tempo a gente foi aprendendo a dividir. A mesma coisa a gente com o Kaique. Como a gente trabalha em família e a gente trabalha relacionamento de família, de trabalho, tudo, a gente vai aprendendo a dividir. Então, final de semana é final de semana. Se a gente precisa resolver alguma coisa de trabalho, é uma coisa rápida. O Kaique me manda mensagem, precisa compartilhar isso, fazer aquilo e pronto. A gente não fica discutindo sobre o assunto, não. Se tiver que fazer isso, é aqui, fica aqui e a gente vai fazer as nossas coisas. Eu acho que isso também é importante, porque tem uma coisa que me marcou muito no que a Ana falou. Ela fala, com o tempo, nós não tínhamos mais uma relação de casal. Eu era um produto e ele me tratava como produto. Ele marcava meu médico, ele marcava minha academia, ele queria que eu fizesse o procedimento plástico, entendeu? Eu era um produto para ele. Ela falou, eu tive que trabalhar uma vez, se eu não me engano, 16 horas com febre de 40 graus, porque ele já nem ligava mais se eu tava doente, porque eu tinha que cumprir a agenda. Você entendeu onde eu quero chegar? Entendeu? Então são coisas que você tem que ir colocando assim, cada coisinha na sua gaveta. Igual o Alessandro fala, tô cansado, eu preciso tirar umas férias, tá bom, então vamos todo mundo descansar e a gente vai ver o que faz. Apesar de que eu sou a favor de só eu tirar. Entendeu? E então você já tirou as suas. A gente vai se organizando e separando tudo na sua caixinha. Tem o marido, tem o trabalho, tem os filhos, tem o marido, tem o amigo, tem o funcionário, tem o empresário, cada coisa na sua caixinha pra você não misturar, porque senão o seu casamento vira um grande negócio e tudo se confunde, né? Mas enfim, é uma linha fina que você precisa cuidar pra não ultrapassar. Mas eu acho que família, marido e mulher trabalhando junto, tem tudo pra dar certo. Só que, cara, tem que trabalhar junto, igual ele. Só não pode esquecer que você não é só sócio, mano. Se foi se enrolando, tivesse sentado com ela falou, se tá faltando dinheiro, eu vou trabalhar mais. Ela falou, porque a minha parte é trabalhar, eu vou trabalhar mais, vai entrar mais. E cadê ele junto com ela, pra poder falar, não, vamos parar aqui, esse negócio aqui já não vale mais a pena, vamos deixar de fazer. Ia dar certo, mas cada um por um lado não dá certo. Essa é a minha opinião, né? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal,